saudando a todos os companheiros do grupo Fraternidade, cumprimentando a todos, desejando a todos muita paz e muita harmonia. Nós vamos dedicar hoje ao estudo da lição 92 do livro Pão Nosso, nos trazido por Emmanuel através do Chico. A lição se intitula Deus não desampara. E como sempre acontece, Emmanuel nos traz a abertura do estudo com uma citação de um versículo do Evangelho, do Velho e do Novo Testamento. E nessa oportunidade nos traz uma citação da Gênese. Eu peço permissão, como a lição é curta, nós vamos tomar a liberdade de fazer uma leitura rápida e tecer os comentários, então, sobre essa importante lição. Deus não desampara. E o versículo diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Apocalipse. Nesse caso em particular, no capítulo 2, relata João, na sua carta a uma das igrejas de Tiatira, sobre essa questão das falhas daqueles que se auto-intitulam mensageiros, e faz referência a uma falsa pitonisa que se auto-intitulava como tal e ainda arrebanhavam outros para cometer falhas. Mas mesmo assim, receber a oportunidade da remissão dessas falhas. Então diz-nos a lição: se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede que venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor, que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da libertação sob condição, seria o tribunal celeste, constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração da magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medir o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. E conclui: os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Então, como dissemos nesse versículo, a lição nos traz a reflexão sobre as nossas faltas, a nossa prostituição moral e das oportunidades que recebemos do Altíssimo, tantas vezes necessárias para a nossa remissão. Mas esse perdão divino, essas oportunidades, e nós, cientes da reencarnação, sabemos que recebemos a oportunidade da vida, recebemos instrumentos e muitas vezes renitentes
somos chamados à dor para nos corrigir. Nesse versículo e no próximo, a mensagem diz que essa falsa pitonisa recebeu toda a oportunidade da sua remissão, do seu arrependimento, do reconhecimento das suas faltas e uma nova postura. Em não reconhecendo, fala na mensagem que vai colocá-la numa cama, para que ela sofra então as consequências da dor e possa assim ser chamada à reflexão e à mudança de postura. Nós vemos muitas vezes nas obras espíritas, particularmente André Luiz, que muitas vezes os nossos mentores, amigos, tutores de nossas vidas, que nos acompanham, auxiliam na nossa jornada, muitas vezes utilizam de mecanismos mais duros para nos retirar das faltas mais comprometedoras. Também, na obra Loucura e Obsessão, nós vemos um médium transviado, que recebeu também toda a oportunidade de remissão, de reconhecimento e, sobretudo, de retorno à sua missão. Em não fazendo, a espiritualidade maior utiliza de um mecanismo mais forte, retirando-o da condição de médium e até retirando da condição da vida, na Terra como encarnado. Então nós recebemos muitas oportunidades, instrumentos valiosos, e quando não usamos para o bem, renascemos com menores recursos, sofrendo as consequências do nosso livre-arbítrio. Então, nesse versículo, proporciona uma ideia, ainda que no nosso ver imperfeito, muito acanhada, da bondade infinita de Deus, que nos concede todas as oportunidades de reconhecimento, de regeneração e de progresso. Ainda vemos muita intolerância com as faltas, que acham que Deus, numa visão antropomórfica humana, Deus castiga, Deus nos impõe condições sofríveis e Deus não nos perdoa, não reconhece as nossas faltas. Jesus nos chamou a amar o próximo e a nós mesmos. E também nós, em nos amando, temos que reconhecer as nossas faltas, perdoar-nos e seguir adiante. Como aqui diz na lição, no parágrafo 3º, a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Ou seja, o amor vence toda a multidão de pecados. No nosso caso, aprendermos a amar a nós mesmos significa não fazer mais aquilo que nos prejudica. Significa reconhecer a nossa imperfeição, derivada sempre do orgulho, do egoísmo, as nossas faltas. Em reconhecendo, o próximo passo é traçar um planejamento de reforma íntima e de crescimento espiritual através da transformação moral. Aqui nos fala também que a própria justiça da terra não é tão inflexível. A justiça permite a liberdade sob condições, permite abrandamento da pena conforme a nossa conduta. Se assim bem procedemos, temos a redução da pena. E os juízes da terra, assim o estabelece, a justiça da terra se estabelece, quiçá a justiça divina. Não temos ideia dessa sublime condição divina do perdão a todos nós. E aqui diz também que a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração que possamos haver, motivada, na maioria, pelo nosso pensamento equivocado sobre a religiosidade, sobre a religião. A religião, ainda necessária a nós, foi estabelecida por regras humanas e que foram modificadas. Foram modificados os ensinamentos de Jesus, foram modificados os ensinamentos dos seus antecessores,
foram adaptados de acordo com o poder, com a política, com a necessidade de dominação, e assim deformando a nossa visão religiosa sobre Deus, trazendo uma visão humanizada de Deus e, com isso, deformando a nossa lente de como ver a vida e como interpretar. Mas não temos ideia, como aqui chama a atenção, esses celeiros abundantes, divinos, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que as mais vigorosas imaginações humanas jamais calculará. Ora, Deus, na sua infinita perfeição, infinita bondade, também nos permite inumeráveis recursos nas diferentes vidas, até que possamos galgar esferas maiores pela reforma íntima, pela conduta moral ilibada e pela desnecessidade de reencarnações. Podemos habitar os círculos mais avançados da Terra. E num avanço maior, irmos para outras moradas mais avançadas da casa do Pai. Então são infinitas as oportunidades. Não há tempo no calendário, no tempo divino. O tempo é uma mensuração que estabelecemos. O Altíssimo fornece dádivas a todos. E na atualidade é aconselhável medita o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para o arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Ora, Deus, com a sua infinita bondade, nos concede tudo o que necessitamos, mas nem sempre reconhecemos, ou a mais das vezes não reconhecemos essa bondade infinita de Deus. Nos desviamos do caminho, nos desviamos naquilo que nós mesmos planejamos entre as nossas reencarnações. E às vezes progredimos muito pouco ou não progredimos e renascemos então em outras situações para a nossa remissão. Mas o Altíssimo nos fornece dádivas em todas as oportunidades. Perdão sempre por nos conceder novas chances para que assim possamos progredir. E ainda diz, os prisioneiros da concepção da justiça implacável ignoram os poderosos auxílios da misericórdia divina, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Jesus veio para modificar as leis vigentes e dar um passo a mais. Moisés estabeleceu regras duras para uma humanidade ainda muito brutalizada, do olho por olho, dente por dente. Jesus veio nos trazer a renovação pelo amor, que nos amemos uns aos outros, que nos perdoemos quantas vezes necessários fossem, mas também perdoemos a nós mesmos. Mas perdoemos no sentido de avançarmos. Perdoemos no sentido de não mais cometer as mesmas faltas. Amar a nós mesmos, querendo progresso, querendo a nossa autoiluminação. Ainda é necessária a dor para nos chamar à razão. Ainda é necessário as reencarnações para que nós, vagarosamente, a cada uma, possamos melhorar alguma coisa a mais na nossa conduta. E nessa lição que Emmanuel nos traz, nos remete também a Jesus, que veio nos ensinar o caminho para a verdade, para a vida eterna. Veio nos demonstrar na sua conduta como roteiro para assim atingir. Veio exemplificar, não ensinou, exemplificou a máxima da humildade, da caridade e do bem. E nos deixou, ainda para um futuro próximo do seu tempo, a terceira revelação. Que nós, cristãos, espíritas, não nos é dado não enxergar a verdade sem muita responsabilidade. Portanto,
sabedores das consequências, sabedores das reencarnações, das inúmeras oportunidades que recebemos, não nos é dado uma interpretação equivocada nesse sentido. Deus não desampara ninguém, mas é preciso que nós também nos amparemos, procurando uma conduta correta. Naturalmente somos falhos. Em cada etapa das nossas vidas, nós devemos avaliar o que fizemos da etapa anterior. Como Santo Agostinho nos recomendava que a cada dia, ao terminar o dia, fizéssemos uma avaliação de como procedemos naquele dia, como melhor forma de conhecermos a nós mesmos. Em nos conhecendo, em sabendo os nossos potenciais, as nossas sombras, como muito bem nos mostra Joana de Ângeles na sua obra, reconhecendo esse lado que não é ruim, não é negativo, mas é uma característica de nós mesmos. Reconhecendo isso, podemos analisar com isenção, com amor e assim traçarmos uma linha de progresso para a nossa vida. Contando sempre que Deus não desampara ninguém, que Deus a todos concede as oportunidades infinitamente necessárias para o nosso progresso. Os tutores da humanidade nos assessoram, nos ajudam. Quando falhamos, nos mostram o caminho para evitarmos as nossas dores, mas elas são necessárias para a nossa correção. Então, companheiros, a lição é repleta não só de ensinamentos, mas de reflexões que nos levam a conhecer nós mesmos, as nossas falhas e arrependermos. Significa o quê? Arrepender. Reconhecer que não devemos repetir. Reconhecer que devemos progredir. E assumir um compromisso conosco mesmo de não repetir aqueles erros que nos levou a falhas e adiar o nosso progresso. Temos que reconhecer, mas assim temos que comprometer com nossa correção, com nosso caminho para frente. Buscando o exemplo de Jesus, buscando o seu exemplo, o modo de proceder com vista à vida eterna. Desejamos a todos um trabalho progressivo, íntimo, mais amplo, de acordo com os recursos que recebemos da nossa doutrina espírita, do cristianismo redivivo, da interpretação mais clara sobre a palavra de Jesus, sobre o seu exemplo, para o nosso progresso. Desejamos a todos um bom resto de semana e que aproveitemos esse período de reflexões que essa pandemia nos traz ao recolhimento, mas devemos proceder ao recolhimento íntimo, à reflexão íntima, à análise de nós mesmos, para a reavaliação, ressignificação das nossas vidas, no caminho das pegadas do Mestre. Que Deus abençoe a todos nós.